ler com vocês nesta manhã, Evangelho de Marcos, capítulo 10, no versículo 46, nós vamos ler até o 52. Um pequeno texto da Bíblia importante. Então diz assim a Bíblia, olha. E nesta manhã eu queria fazer com vocês um exercício de fé, sabe? De manhã eu cheguei aqui com o Valmir ali e a gente brincou assim. Ele perguntou assim, qual que é o título da mensagem? Aí eu falei, o que queres que eu te faça? Ele falou assim, não, que me dê o título. Aí eu falei, tá bom, é o que queres que eu te faça. Então, eu sei que eu tenho assim comigo um pensamento assim muito firme, que quando Deus, nosso Pai, faz um milagre na nossa vida, Ele deseja, primeiro que Ele deseja fazer isso, né? A Bíblia está cheia de momentos em que Jesus ensina o povo a orar e a pedir, cheio. E quando Ele subiu aos céus, os discípulos ficaram angustiados, né? Você vai ver depois isso lá em João capítulo 14. Quando Ele subiu, os discípulos ficaram angustiados, porque disseram assim, e vamos ficar sozinhos aqui? Né? Mas daí Jesus falou assim, este é o sinal que eu vou deixar com vocês, para que vocês saibam que eu estou com vocês. Então, em João 14, ele fala, tudo o que pedires em meu nome, o que falou? Eu farei. E este será o sinal de que eu estou com vocês. E eu acredito que quando a gente ora, pede ao Senhor, né, acerca de nossas necessidades, Ele sabe que nós precisamos de tantas coisas. Quando a gente recebe resposta, é o sinal de que Ele está conosco, e Ele deseja se fazer presente conosco, e a nossa fé é aumentada, né? Então eu acredito sempre que todo crente deve sempre pedir a Deus, porque Ele está disposto em dar, sabia? Amém? Então, no final a gente vai orar junto, e eu vou pedir, se você quiser vir aqui ao altar, você venha, porque o Senhor vai falar assim para você, o que você quer que eu te faça? E você vai ter testemunhos para contar, amém? Vamos crer, irmãos? Crê? Eu creio porque Deus é muito fiel, né? Então a gente vai ler aí esse versículo aí, esse texto. E foram para Jericó, Jesus e os discípulos. Quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, um cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus, o Nazareno, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele gritava cada vez mais, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou e disse, chamem o cego. Chamaram então o cego, dizendo-lhe, coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi até onde estava Jesus, que lhe perguntou. O que ele perguntou, irmãos e irmãs? O que queres que eu te faça? O cego respondeu, mestre, que eu possa ver de novo. Então Jesus lhe disse, vá, a sua fé salvou você. E imediatamente passou a ver
e foi seguindo Jesus estrada afora. Como era Jesus, né? Amoroso. Como era Jesus disposto a andar com o seu povo, e andando com o seu povo, na sua disposição, as pessoas olhavam para ele e queriam segui-lo, andar com ele, e não tirar mais os olhos de vista dele. E assim eu tenho certeza que às vezes nós o perdemos de vista, mas ele deseja que nós o olhemos e saibamos que ele está sempre presente. Qual foi a última vez que você creu que Jesus estava presente com você? Em que momento será que ele esteve presente com você e você não sabe? A gente sabe que ele está sempre, né, Dário? Mas será que em algum momento você disse: olha, Jesus estava aqui? Já passou por essa experiência? Nós passamos? Jesus estava aqui, olha, estava comigo. Presta atenção assim nesse testemunho. Se não considerarmos a intervenção misericordiosa de Deus, como poderemos explicar o que aconteceu com uma nova crente em Cristo chamada Lisa? Às 3 horas da manhã do dia 19 de setembro, ela deu à luz um saudável bebê de quase 4 quilos, no centro médico da cidade do México. Por volta das 6 horas da manhã daquele dia, as enfermeiras acordaram as recém-feitas mães para tomar banho. Humanamente falando, Lisa se sentia péssima. Obedeceu, porém, e se sentiu renovada depois disso. Assim que acabou o banho, um médico veio até ela e disse: filha, me acompanhe, por favor. Ele caminhou então na direção oposta do hospital, enquanto ela ficou parada, dizendo a ele que os elevadores ficavam na outra direção. Eu sei disso, respondeu ele, apenas me siga. Lisa precisou de uma força sobrenatural para descer os 3 lances de escada. Mais uma vez lhe assegurou que ele também sabia tudo em relação ao bebê. Os dois continuaram descendo as escadas até o 2º andar, onde estava a enfermaria com os bebês recém-nascidos. Mas doutor, como é que eu vou saber qual é o bebê, que é o meu bebê? Ela perguntou para ele. E ele disse: eu sei qual é o seu. Ele se dirigiu a um determinado berço, pegou o bebê, entregando-o à mãe. Ela conferiu a identidade do bebê pelo bracelete, confirmando que a criança era sua. O médico, então, desapareceu. Lisa caminhou para o 1º andar repentinamente. Voltando-se, de repente viu o outro lado do hospital em que ela estava, literalmente desmoronando. Lisa indagou pelo médico aos outros sobreviventes, fazendo uma descrição de como ele se parecia. Todos eles afirmaram nunca ter visto um médico que combinasse com a sua descrição. Lisa voltou para casa na tarde daquele mesmo dia e mais tarde compareceu ao centro cristão, que era a sua igreja, testemunhando com lágrimas da misericórdia de Deus em poupar a sua vida. Pode ser que Deus tenha enviado um anjo para livrá-la da destruição. Que tamanha experiência para uma jovem crente ser firmada na misericórdia e graça do Senhor. O desejo de Deus em livrar Lisa e seu bebê não pode ser explicado. Terá sido por algum merecimento especial ou um propósito ainda a ser trabalhado na vida dela?
Milhares de pessoas perderam a vida naquela manhã, dia 19 de setembro de 1985, onde ocorrera um maior terremoto na cidade do México. Que coisa interessante, né? Às vezes a gente pensa, olha, Deus estava comigo. Naquele dia, uma mulher que não entendia nada, não estava sabendo de nada, cansada, né, exausta, chamada para atravessar um lado do hospital, pegar o seu bebê, e olhar para trás, naquele dia, sendo livrada como mãe, como filha, naquele terremoto grande e um grande testemunho. Eu acredito que uma mulher daquela experiência jamais se esquecerá, né, da feição daquele médico. Como será que era, né? Mas não existia. Era um livramento. Era alguém estava com a gente. E assim é conosco também muitas vezes. Meu Deus, se não fosse Deus me livrar naquele momento. Não é verdade? Já passou por isso? Meu Deus, a quem era aquela pessoa que Deus enviou? Naquele acidente de trânsito apareceu os anjos de Deus. A Andréia Luz, está aí? Não está, né? Ela deu testemunho aqui no culto de ação de graças. Aquele acidente acontecido. Deus mandou 2 anjos para me ajudar. Quem sabe, não poderia ter sido anjo, né? A gente não sabe. Uma coisa a gente sabe, Deus sempre está presente conosco para aqueles que creem e aqueles que fazem dele a sua melhor companhia. E às vezes a gente perde isso de vista, mas nós não podemos perder isso de vista. Amém? Não podemos perder isso de vista, porque Jesus está sempre conosco. Ele se fará presente na hora que você nem imagina. Ele vem, Ele está junto. Aqui, aquele homem apareceu num lugar onde Jesus ia passando. Gritava para Jesus, dizendo: Mestre, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E de repente Jesus escuta no meio das ovelhas a voz, uma voz de uma ovelha lá querendo, sabendo que precisava do seu toque, da sua presença. E ele diz: o que você quer que eu te faça? É certo que ele sabia, não é? Sabia o que o homem queria. O homem não podia ver, mas ao perguntar para aquele homem o que queria que ele fizesse, Jesus estava estimulando sua fé, estimulando a sua fé. O que você quer que eu faça para você? Eu não sei se vocês sabem, mas a tendência de muitos crentes é orar pouco sobre as suas necessidades. Quanto mais tempo de crente a gente vai tendo, parece que a gente vai mais se amoldando às situações, e por incrível que pareça, orando cada vez menos, buscando a presença de Deus cada vez menos, porque vai se acostumando, né? Vai se tornando hábito, e muitos hábitos eles não são benéficos, muitos hábitos eles são maléficos, quando a gente para de estimular hábitos que poderiam transformar as nossas vidas. Às vezes a gente vê pessoas, irmãos crentes, com necessidades, com problemas, e de vez em quando eu gosto de pegar alguns. Eu digo: quando foi a última vez que você orou sobre o assunto? E por incrível que pareça, o interesse foi maior em procurar pessoas para conselhos do que ter orado a Deus primeiro, antes de procurar, não é? Às vezes acontece assim, mas Jesus estimula a fé quando a gente ora, e orar é uma situação, às vezes, cada vez mais raro, sabia? Imagina a palavra orar.
Ô Valmir, você consegue escrever a palavra orar aqui para nós? Orar, escreve para nós, por gentileza. Então imagina a palavra orar, né? Na sua mente, orar, e você vai ver uma coisa muito interessante que acontece na vida de muitos de nós, quando estamos mais estimulados a fazer, né, a buscar, a se agitar, do que a parar para fazer algo muito importante. Olha lá, orar. Leram? Orar. Certo? Você já pegou? Ou Dona Rô? Dona Rô já pegou. Estragou a minha brincadeirinha aqui. Orar. O que é escrito de trás para frente? Você pegou agora, Will? Ela não fazia noção, não? Não tinha noção? Já sabia antes? Obrigado por ter aqui hoje nos abençoado do louvor, viu? Renato e a turma aí, tem uma turma sarando do Covid, né? Mas está tudo bem, já volto. E o Will veio aqui nos servir, né? Muito obrigado, viu? É raro as pessoas permanecer orando muitas vezes. Mas Jesus, ao perguntar para aquele homem, ele quis estimular a sua fé. Estimular, o que você quer, homem, que eu te faça? Eu sei que você quer ver, né? A gente tem, às vezes vocês escutam tem um pregador aí, até ele é meio engraçado, né, de a gente ouvir, a pessoa gosta de ouvir, ele é engraçado, mas ele falou assim, uma vez nessa pregação, que Jesus olhou para Bartimeu e disse, o que é que você quer que eu te faça? Aí o cego dizia assim, você não está vendo que eu não vejo, né? Eu quero um cão guia, né? Não é um cão guia que eu quero ver, né? Então é a brincadeira que ele faz, mas é verdade, né? A gente percebe Jesus estimulando, ele sabia que o homem não via, todo mundo via que o homem não via, né? Mas ao perguntar, Jesus está dizendo, fala, que eu quero ouvir da sua voz, da sua boca, né? Eu quero escutar você, porque eu quero escutar, porque se eu fizer, você não sabe quem fez, você não sabe, você perde a noção de quem fez. Mas quando você pede, você vai testemunhar de quem te fez. E o estímulo à oração é o estímulo de Deus para conosco, de nos fazer próximo de si. John Wesley dizia assim, Deus não faz para quem precisa, faz para quem pede. Não sei se você pegou um pouquinho a noção. Deus, nosso Pai, não faz para quem precisa, Ele faz para quem pede. Tem grande diferença nisso. Ele quer interação. Quando Moisés estava intercedendo por uma batalha, com as mãos erguidas, o povo vencia a batalha. Quando ele se cansava e abaixava a mão, o povo perdia a batalha. Era Moisés ou era Abraão? Você lembra? Moisés? Moisés mesmo. Às vezes deu um tilt aqui, né? Baixava a mão, perdia. Erguia a mão, o povo está ganhando. Mas que coisa, né? Por que isso? Baixar a mão e erguer a mão. Por quê? Deus está mostrando que havia uma interação. Olha o seguinte, Moisés, quando você erguer a mão, o povo vai ganhar, porque as mãos erguidas é sinal de rendição, é sinal de comunhão, e é sinal de que você está comigo. Ele podia ganhar a batalha com Moisés e sem Moisés, não precisava de ninguém, mas quando erguia a mão, era vencida, e ali era a grande interação de Deus fazer ao povo, e nós, a nossa comunhão, o que você quer que eu te faça, era a estímulo da fé, né? Então isso mostra muitas vezes que embora a gente saiba que Deus sabe que nós necessitamos de tantas coisas, Ele espera ouvir de nós aquilo que nos aflige, né? Porque da mesma forma que aquele homem cego teve a sua perseverança testada, né, ao enfrentar a censura daquela multidão que dizia, deixa ele em paz, mas ele gritava, nós temos que persistir a fé e ultrapassar essas barreiras,
porque assim nós vamos ter sempre vitórias em nossa vida, e ao termos vitória em nossa vida, você vai sempre dizer: meu Deus está comigo, Ele está comigo. Irmãos e irmãs, é tão bom quando a gente recebe uma resposta de oração, e você sabe que aquilo que você orou, a nossa fé aumenta, a nossa comunhão e desejo de continuar com Ele é estimulado. Isso é maravilhoso, quando Deus faz para nós, e Ele deseja que nós olhemos para Ele, oremos, busquemos sempre a Sua presença, e Ele vai andar conosco em nossa caminhada de todo tempo, de todo dia. É melhor você saber quem está com você, cuidando de você, né? Cuidando de você, cuidando de você. Você sabe que uma coisa interessante, que um dos lugares onde eu tenho o maior susto, eu tenho susto porque eu dirijo, e um dia eu dormi no volante, sabe? Literalmente, né? Um tempo atrás, aí vindo, a gente estava em Londrina, eu fui pregar na igreja lá em Londrina, e eu preguei lá de manhã. Naquele tempo tinha 4 reuniões, a gente pegou nós 4, depois fomos para a casa do então pastor Fernando, que hoje é bispo, ficamos até meia-noite por aí, comendo pizza, e depois de comer pizza, eu fui para a casa onde eu estava hospedado, e tinha os nossos anfitriões, conversamos mais um pouco até umas 2 da manhã, e a filha tinha uma prova no outro dia cedo, não podia perder a tal da prova, e aí falei: tá bom, 5 horas a gente levanta e vai. Ou seja, dormi quase nada, né? Beleza, beleza. Aí quando chegou em Ponta Grossa ali, eu só escutei assim a esposa dizer assim: Fábio. Quando ela falou Fábio, eu entrei assim naquele guarda-reio, sabe, daquela pista assim, né, o carro raspou todinho ao lado esquerdo, e eu estava de olho aberto. Eu falei: mas como é que pode? Estar vendo tudo. Estava vendo, mas não estava vendo, entendeu? Como é que é? E aquilo foi um horror, né, de susto, né? Meu carro estava cheio de gente, estava nós 4 e tinha mais uma pessoa vindo de carona. Aí eu falei assim: meu Deus, né? Hoje nunca mais, né, irmãos? Nunca mais, pode perder prova, pode perder trabalho, né? Pode perder cirurgia do coração, não quero saber. Vai, eu vou dormir, não vai ter jeito, vamos fazer de outra forma, mas não dessa forma, né? Não vai ser dessa forma. Então, quando eu estou no ônibus, dormindo, de vez em quando o ônibus dá aquela balançada, e eu acordo assim no meio da noite assim, me dá um horror, porque eu falo: será que aquele motorista está acordado? Será que ele está acordado? Eu falei: meu Deus, como é que pode isso, né? Mas eu vejo que eu estou em boas mãos, ele está sim acordado, ele tem a obrigação de nos levar, ele vai levar, né? Você vai bem. E eu digo: olha, a fé de que você está em boas mãos, nas mãos de um condutor que tem sua vida nas suas mãos, faz a gente tirar essa vida de letra. Amém, querido? Veja disso? Se eu oro, se eu coloco todas a minha vida na presença do nosso Deus, por que então eu vou me entregar às preocupações? As preocupações. Eu posso exercer a minha fé, porque a Bíblia diz: colocar todas as coisas diante dEle, todas as nossas dificuldades e necessidades, olhando para Ele e colocando todas as coisas. Não fala isso lá em Filipenses capítulo 4, versículo 6? Olha lá que eu tenho um ninja ali atrás. Olha, ele fala assim: olha, vamos ler junto? Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. Tudo seja conhecido diante de Deus em oração. E não é verdade que muitas vezes nós passamos um mês preocupado com o que temos que fazer, pagar, dar conta? E não é verdade que muitas vezes nós nem oramos por essas coisas? Esquecemos de orar por essas coisas, e quando você para de orar e crer, você anda então como? Preocupados.
Preocupados. Preocupados, né? Preocupados. É se preocupar duas vezes. Se preocupa antes e se preocupa na hora. Isso é preocupação. Me preocupo antes, porque fico angustiado com aquilo que eu vou precisar fazer daqui a 20 dias. E na hora tem que preocupar de qualquer jeito. E a Bíblia fala para a gente não fazer assim. E às vezes a gente não ora. Agora é interessante que às vezes o silêncio de Deus é aparente, né? Porque parece que Deus demora a fazer as coisas. Não parece que Deus demora a fazer as coisas? Eu vou confessar uma coisa a vocês. Eu tenho algumas pendências na minha vida, que às vezes eu pergunto, meu Deus, por que está demorando tanto? Eu me pergunto, né? Às vezes passa de um ano para o outro, eu falo assim, meu Deus, por que a tua demora? O que eu não entendo agora que preciso entender depois? Aí Deus fala assim, se vira, recalibra o motor, né? Troca o óleo, põe combustível e bora aí, que é assim mesmo. Que você não entende agora, vai entender depois. Mas a demora de Deus é terrível. Não é terrível, irmãos? Irmãs? Não é terrível a demora? Ah, meu Deus, como a gente vive num mundo apressado, e este mundo apressado sempre nos faz angustiado com a demora. Né? Tudo demora, tudo demora. Ainda mais hoje que a gente tem tudo instantâneo, tudo demora. Tudo demora. A gente não quer mais lidar com a demora. Mas olha, se o mundo moderno é apressado, tecnológico e instantâneo, eu quero dizer a você que o reino dos céus não foi atualizado em tecnologia, porque é a mesma. É a mesma tecnologia de quando Deus criou o mundo nos seus 7 dias. Não mudou nada. O que mudou somos nós. Mas, fazer o quê, né? Vai fazer o quê? Eu tenho uma figurinha que eu criei com o Renato, que eu mando assim, às vezes as pessoas querem resposta, eu só mando a figurinha. A figurinha é assim, ó, quer que eu faça o quê? Quer que eu faça o quê? Não vai fazer nada. Vai ficar do jeito que está. E às vezes demora, mas ele precisa de tempo. Às vezes somos nós que precisamos de tempo para sermos moldados à resposta de oração. Entendeu? Presta atenção nisso, é muito legal. Às vezes precisamos de tempo para sermos moldados à altura do milagre que Deus deseja fazer para nós. Às vezes você falou assim, eu tenho certeza que você já falou, se eu tivesse lá atrás a experiência que eu tenho hoje, tudo teria sido diferente. Quantos já falaram isso aí? Erga a mão. Erga a mão aí. Pois é, né? Será que isso é possível, Janine? Ah, se lá atrás eu tivesse a experiência que eu tenho hoje, teria feito tudo diferente. Não teria. Não teria, não. Você precisou desse tempo para chegar hoje. É ou não é, seu Írio? Você precisou do tempo para chegar até hoje. Não tem jeito. Não tem jeito. Olha só, vou ler com você Mateus 7, verso 7, que diz assim, a Bíblia. Jesus falando para nós. É um tempo que Jesus está ensinando os discípulos a continuar a orar para crer. E crer. Diz assim, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Por quê? Vamos ler junto? Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Pois qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem? Só até ali. Qual de vós? E Jesus fala para nós,
Bate e vai se abrir. Busca e você vai encontrar. Pede e você vai ter. Olha Jesus dizendo para nós, que coisa maravilhosa, né? Aqui Jesus sempre incentivou essa prática e essa perseverança na oração. Porque quando a gente pede algo a Ele, exercitamos a nossa fé e mostramos a nossa dependência. Sempre, sempre, sempre. Ele e a sua presença, Ele e a sua presença, Ele e a sua presença sempre. E Ele estimulando a nós. Busca. Isso é no geral, tá? Isso não é aqui, ou nem aqui, nada a ver. É no geral. Mas no geral, momentos e reuniões de oração são pouco frequentadas. É interessante, né? Mas é no geral isso. Mas é por quê? Porque a gente não tem aquela disciplina do parar, da dependência, da comunhão e da vida com Ele. E parece que é custoso, né? Que é custoso. Eu sempre falo aqui para os irmãos, quando a gente está aqui orando, no final da reunião de oração, eu falo assim, olha, este momento foi investimento. Sabia, irmãos? Oração, ela é investimento. Nada é mais precioso e mais investido do que um momento sério e de coração contrito, de oração diante do nosso Pai. A oração, ela é investimento. O que você ora, ela vai ter o seu retorno, porque nada é colocado diante de Deus e nada é perdido. Nós nos esquecemos, mas o nosso Pai jamais se esquece de coisa alguma. Você pode orar agora, e você pode ter certeza absoluta, que o Senhor está já ouvindo, Ele está providenciando, Ele está andando com você, e a oração, uma hora você vai ver a sua resposta. Amém, querido? É sempre respondido, não tem nada diante de Deus que não seja respondido. E a oração é tão simples, né? Sabe que de vez em quando eu vou orar, eu não sei se vocês são assim, mas quando eu vou orar, às vezes eu quero ter certeza que Deus está ouvindo. Já passou por essa situação? Então eu falo assim, olha, então eu vou começar, eu oro, né? Eu oro a Deus e falo assim, Senhor, eu quero mesmo que o Senhor me escute. Olha, mas é sério, essa oração é séria. Às vezes então eu falo assim, eu vou orar até o Pai Nosso para o Senhor, para dar aquela introdução, né? E às vezes eu oro o Pai Nosso só para introdução, né? Porque a gente é carnal, né, irmãos? A gente é carnal, a gente é tudo que você sabe. Então eu falo assim, eu quero, Senhor, que o Senhor me escute, em nome de Jesus, Senhor, me escute. Aí eu oro, mas eu sei que Deus escuta sim, eu sei que Ele escuta, só o desejo de querer que Ele escute, fique tranquilo que Ele já está ouvindo, amém? E eu oro a Deus e falo, eu sei que isso vai se cumprir, Senhor, o Senhor vai me ouvir, não para mim só, mas é para o bem, meu bem, é o bem coletivo, é um bem familiar, é um bem para a igreja, é para um bem que vai abençoar tantas coisas. E aqui quando Jesus fala pedir, buscar e bater, não é, né, às vezes só pede, mas é buscar, ir ao encontro do que queremos, bater, saber que a nossa vida com Ele é séria, não é qualquer vida, não é brincadeira, é vida com Deus vivo. E em alguns momentos podemos às vezes encontrar, às vezes as portas fechadas, mas isso não é motivo jamais para recuar, mas sim para perseverar no que desejamos segundo a vontade de Deus. Eu acho incrível pessoas que passam dificuldades na igreja e elas somem. Meu Deus, eu falo para ele ao contrário, gente. Quando você passa a necessidade, você não tem que sumir, você tem que firmar o pé. Ué, não é verdade? Você está com pedra no rim, você vai para onde? Para onde você vai? Para o hospital. E você vai querer fugir do hospital? Não, é lá que você tem que ir. Se eu passo por dificuldade, necessidade, alguma coisa que eu preciso do nosso Deus, nós precisamos do nosso Deus, e às vezes as coisas não estão como nós queremos, não é? Às vezes você economiza, vem, bate o carro, mas não é possível uma coisa dessa. Não acontece?
Às vezes você está lá ó, buscando relacionamento, né, consertar um relacionamento, aquela coisa toda, e não vai para frente, e cada vez que você tenta, mais piora. Fala, mas não é possível. Aí você fica zangado, né? Aí fica zangado, rancoroso. Estou escrevendo um artigo para a Voz Missionária do ano que vem, e é um artigo que fala sobre isso. E o rancoroso, ele tem rancor até com Deus. E é por isso que a gente fala que tem que combater, né? Hebreus 12, versículo 15, coloca aí para nós, irmão, porque às vezes a gente lembra essas coisas aqui, às vezes Deus falando para alguém, então a gente não pode desperdiçar, né? Ele fala assim, ó, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Deixa crescer a amargura, porque o rancoroso, ele é rancoroso com as pessoas à sua volta, mas ele também é rancoroso com Deus, porque rancor, ela é raiz, e não tem como eu não ser rancoroso com o Flávio e ser rancoroso com o Edinaldo. Isso não existe, porque Jesus falou assim, não brota água doce e amarga da mesma fonte. A fonte é uma só. E é por isso que a Bíblia diz, você tem que podar, raiz de amargura tem que morrer. Combata. Show amargura. Sai para lá. Não quero saber não. Né? Porque ela vem o tempo todo. E o rancoroso é rancoroso também com Deus. Por isso que essas pessoas, elas deixam, né, às vezes num problema, dificuldade, alguma coisa, elas deixam a comunhão da igreja e somem. Por quê? Porque há rancor com Deus, porque Ele não me responde. Ora, querido, Ele responde assim, calma. Se você nasceu de novo, você vai ter calma, porque a resposta de Deus tem 3, né? Sim, não. Sim, não, espere. Se for não, é resposta. Se for sim, é resposta. Se for espere, continue esperando. Continue esperando, como um dia o cavalo fala. Sabe a história do cavalo fala? Quantos conhecem? Um rei perverso queria matar os seus sábios. E falou, vocês têm que ensinar esse cavalo a falar. O primeiro foi, tentou, não conseguiu. Disse, o cavalo não fala, o rei. O segundo falou, bem, o que eu vou fazer, né? Foi lá tentar fazer o cavalo falar, o cavalo não, deu de tudo. Ensinou, botou um papagaio perto do cavalo, né? Falou para o cavalo, falou para um grunhido, e nada do cavalo falar. Aí chegou o outro era crente, falou, meu Deus, me dá sabedoria. Foi o sujeito lá diante do rei. Seu rei, eu descobri como esse cavalo vai falar. Ah é? Descobriu como vai falar? Sim, descobri. Então é o seguinte, o senhor precisa me dar 30 anos, porque esse cavalo é um cavalo, ele precisa de tempo para aprender, e é 30 anos que ele vai esperar para aprender. Aí ele pensou, bom, 30 anos, de 3 uma coisa, ou o rei morreu, ou eu morri, ou o cavalo morreu. Então eu sempre digo, fica tranquilo, espere que um dia o cavalo fala. É como Deus diz para nós, espere meu filho, um dia o cavalo fala. E para aquele que nasceu de Deus não tem falta de resposta. Se Deus não respondeu, é porque não respondeu, e isso faz parte da resposta. O Moody, D.L. Moody, vai procurar na internet, ele escreveu no livro assim, não existe decepções para aqueles que enterraram sua vontade na vontade de Deus. Tem decepção nenhuma, está feito, não tem nenhuma decepção, porque Deus é Deus, Ele vai fazer, Ele vai fazer, sempre, da sua resposta, do seu jeito, da sua maneira, Ele sempre fará. Mas uma coisa, irmãos e irmãs, é certo, Ele sempre fará por nós,
Ele sempre vai honrar a nossa fé. Eu creio que Ele sempre honra a nossa fé. Deus é um Deus que honra a gente. Ele honra. Por isso que aquele homem gritava. Eu não sei se ele tinha noção, eu creio que tinha noção, porque faz parte do desenvolvimento de quem tem certa dificuldade, desenvolver outras. E ele olhava a direção e dizia: filho de Davi, tem compaixão de mim. E Jesus olhou e disse: o que você quer que eu te faça? E ele respondeu. E quando a gente anda com o Senhor, irmãos e irmãs, pode ficar tranquilo. Lá nos momentos que você necessitar, Jesus estará presente, de maneira que às vezes você nem se atenta. Mas Ele está pronto para ser aquele que cuida de nós, aquele que está presente, aquele que sempre nos abençoará. Nós deveríamos descansar mais no Senhor. A gente é muito humano, né? Nós somos muito carnais. Mas eu tenho aquela opinião, de tanto falar e de tanto ouvir, de tanto ler, a gente acaba aprendendo um dia. A gente vai ficando, não é mais como era antigamente, a gente vai mudando um pouquinho, não é? Vai mudando um pouquinho. E Deus é Deus para nos fazer crer. Muito bem. O que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Vamos orar? Vamos colocar diante de Deus? Denise vai colocar ali para nós, ali vai tocar. E eu quero que você agora, que você tem mesmo um motivo de oração. E você vai responder a Jesus, dizendo, que Jesus fala para você: filho, o que quer que eu te faça? O que quer que eu te faça? O que está amargurando sua vida, amargurando o seu coração? O que está deixando você abatido, triste? O que queres que eu te faça? Saia aí do seu lugar se você deseja, venha aqui ao altar. Eu também estou nesse altar, e eu deixei esse momento para fazer junto com vocês. E se você deseja essa oração a Jesus, saia aí do seu lugar, venha aqui ao altar de Deus, nós vamos orar.